Bom, nós deixamos para o fim separados de todos os outros dois potrancos, porque são quase que potrancos de despedida, vamos dizer assim, porque são dois embriões do mate amargo com a algazarra, né? E eu vendi a J. algazarra agora no último leilão, mas ela me deixou uma sucessão maravilhosa em casa, né? Então, eu queria mostrar esses dois filhos de embrião da algazarra separados, porque eu acho assim que foi uma despedida em grande estilo que a algazarra fez da criação crioulo J. Lembrando, dentro dos lotes das potrancas filhas do mate amargo, que nós destacamos, tem uma que é neta da algazarra também. Ah, sim, com certeza. Então a algazarra realmente deixou um papel importante aqui dentro do crioulo J. Bom, dentre os produtos da algazarra, dos dois produtos com mate amargo, o potranco J. Ultimato TE lembra muito, e comentei lá na mangueira enquanto olhávamos ele, que eu lembrava parece que eu estava vendo o mate amargo entrando no pé da égua. Eu também me lembrei. É muito parecido com o mate amargo nessa idade, um potranco que dispensa comentários, né, como diz, é um potranco muito completo, né? Potranco muito típico, um potranco com uma garupa impressionante, lembrando muito o mate amargo nessa idade. Sabe quando eu olhei ele sozinho no campo, na mangueira, eu não te falei isso. Eu olhei ele sozinho no campo e eu me lembrei do mate amargo jovem, né? E eu fiquei pensando assim, pô, mas esse potranco vem com o sangue da algazarra. A algazarra é uma égua que os filhos dela demoram para se desenvolver, eles mostram quem são mais tarde. E o mate amargo se desenvolveu muito rápido. Eu ficava pensando assim, nossa, será que ele vai puxar pelo lado da mãe ou pelo lado do pai? Mas esse potranco é bonito e ele lembra o mate amargo quando era jovem, só que um pouquinho menor, um mês antes do que, vamos dizer assim, esse potranco hoje, com 3 meses, lembra o mate amargo com 2 meses. E o outro destaque, a 1330, a JA Unha de Gato TE. Essa, lá na mangueira nós até conversamos, mas será que mostramos? Eu não queria mostrar porque ela era muito novinha. Porque ela é muito mais jovem que os outros, ela foi a penúltima, a antepenúltima potranca a nascer. Mas eu disse, não, essa nós temos que mostrar, né? Uma potranca jovem, muito jovem, mas com uma qualidade impressionante e uma coisa que me chama muita atenção nela, os movimentos dessa potranca. Ela é entonada, né? E se move como uma rainha. Ela caminha já como uma miss. Eu acho uma potranca destacada da geração. Isso é mania de criador. Eu não gosto muito de potrancos do tarde, mas vamos dizer assim, eu prefiro ter 2 potrancos da algazarra, um cedo do tarde, né, do que ter só um do cedo. Isso são as coisas boas que a biotecnologia traz pra gente, né? Sem dúvida. A oportunidade que tem de tirar 2 embriões de éguas comprovadas, né? Tá aí o resultado. Quando sai 2 desse nível, melhor ainda. E por fim, como destaque dessa geração aqui do crioulo JA, o JA Um Tumulto, o 1287, ele que é um filho do mais um magistrado na JA Havaiana, que é uma filha do Chiru na Xalala. Nós já vimos acompanhando o trabalho do magistrado lá na Mais Um, em cima das mães Chiru, né? E se oportunizou de utilizar a Havaiana, que é uma das éguas lindas, filhas do Chiru, no magistrado. O resultado é esse potranco aí, para nós, dos potrancos mais lindos também dessa geração. Bom, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de colar o que dá certo, né? E eu vou contar para vocês que o magistrado nasceu aqui em casa, eu já contei no dia de campo isso, ele nasceu aqui em casa, eu sou fã desse cavalo desde que ele nasceu. E quando eu vi a produção dele lá na Mais Um, eu não tive dúvida nenhuma, o Cláudio Amaro me permitiu colocar éguas com o cavalo, eu botei sem nem piscar. E estou muito contente com o resultado que eu tive. Bom, está faltando um último lote para mostrar, que foi uma parte que eu pedi para o Felipe fazer, porque era uma necessidade minha poder visualizar esse lote e também poder mostrar esse lote. O que eu pedi? Eu pedi para o Felipe separar os destaques que ele achava que era a melhor produção de cada um dos garanhões, do no ponto, do colibri
e do mate amargo e juntar num lote para a gente ver se esses 3 projetos estavam convergindo para o mesmo tipo de seleção. E eu quero agora que o Felipe fale um pouco sobre isso. Olha, Antônio, essa é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, desde que comecei a, a frequentar aqui o Crioulo JA, ver o trabalho de seleção que é feito aqui, isso sempre me chamou muito a atenção. Se trabalhando com cavalos diferentes, de linhagens diferentes, a produção sempre era no mesmo sentido, né? Sempre houve uma convergência. E vendo esse lote de potrancos que nós separamos, de distintas linhagens, de 3 cavalos que foram utilizados aqui, com éguas com sangue daqui, éguas com sangue, outras linhagens, como a gente costuma chamar, éguas de fora. A convergência, todos são muito parecidos, né? Obviamente, a gente enxerga características de cada pai na produção, isso é natural, mas todos caminhando para o mesmo lado, né? Seguindo um mesmo critério de seleção e indo para o mesmo lado. São animais parecidos e de alta qualidade. Isso eu acho que sempre me chamou a atenção, e separando nesse lote como a gente separou hoje, a gente consegue enxergar muito bem isso. Tu sabe por que eu pedi para tu juntar esse lote para a gente ver? Como criador, eu tenho as minhas crenças, eu tenho também as minhas manias e tenho um histórico de acertos e de erros. E eu sempre tive essa coisa de que seleção é uma coisa fundamental. O cruzamento é importante, as linhas de sangue são muito importantes, mas a seleção é uma coisa que pode te jogar muito para frente ou pode arruinar um trabalho de pesquisa, de linhagens e de cruzamentos importantes, né? Então, eu sempre gosto, no final da resenha, que a gente tem essa conversa, veja para onde a gente está indo, e de ver e visualizar se esse nosso critério de seleção, esse rumo, segue na mesma direção, né? E para mim, isso eu vou dizer, eu fiquei muito contente, porque usar 3 cavalos diferentes, em linhagens diferentes, não é fácil acertar, né? Tanta coisa. E eu acho que o fruto de seleção de 40 anos que eu venho fazendo sempre nesse mesmo sentido, está se mostrando não só nesses animais de ponta, como também nos animais que a gente acabou optando por não mostrar, né? Porque a gente queria mostrar uma coisa representativa. Mas a distância entre os animais menos representativos e esses mais representativos, eu acho que não é grande. Não, pelo contrário, são muito perto, né? O que define dos animais que nós mostramos ou não, até alguns animais até estado. Sim, teve vários que a gente achou que a égua não estava tão bem de estado. Exato. Ou pontos, como a gente comenta, tem desenvolvimento diferente. Alguns já estão mais prontos, outros menos desenvolvidos, que a gente acabou deixando de fora, mas são potrancos que têm qualidade e que representam muito bem a seleção. Eu acho que esse lote que a gente viu por último representa não só o trabalho de agora, representa um trabalho de seleção que foi feito iniciou há 42 anos atrás, e talvez esse resultado que a gente vê hoje, se não tivesse critério e uma seleção muito bem feita, a gente não chegaria nesse lote homogêneo que a gente está vendo hoje. Tá, mas você sabe que eu queria olhar porque a gente fez uma renovação enorme de plantel, né? Muitas éguas novas entrando na cria e estão usando cavalos novos, e eu acho que agora eu vou contar, né, pro pessoal, né, mas a gente está sofisticando um pouco o nosso programa, né, de criação. Esse ano, quando a gente fez as manadas, a gente usou 5 garanhões. Aí vai ser um desafio, hein, fazer a seleção certa para 5 garanhões. Mas eu acho que a base é muito sólida, né, os critérios desenvolvidos desde lá do início são muito sólidos e fazem com que, nesse ano mesmo, a produção no ponto, um cavalo jovem ainda, que não está ainda afinado, ainda não está muito refinado o uso dele, já tem uma produção significativa. E eu não tenho dúvida que nós colocando mais 2 pais, como são os brutos que estão sendo gerados agora... Mas isso é para outro programa. Mas a gente está aumentando as apostas. E são cavalos que estão nos abrindo um leque maior, né? Porque importante. O próprio no ponto foi acasalado com ele algumas éguas que talvez não fossem para ele, né? A gente foi testar e era a nossa alternativa, às vezes até genética, né? A gente sabe que
aqui a gente não trabalha com consanguinidade e acaba que algumas éguas ficam inviabilizadas para usar em alguns cavalos. Então, se aumentou agora o leque de garanhões, buscando essa renovação de linhagens e abrindo um pouco o leque, né, e tendo mais oportunidades e acasalando éguas, digamos assim, melhor acasalando as éguas, né, escolhendo melhor os reprodutores.